Meus irmãos, hoje nós estamos chegando ao final da nossa série sobre o José do Egito. Mais ou menos agora no capítulo 42 em diante. E nesse momento da vida do seu José, eu chamo de seu José, né? Porque eu aprendi a chamar meu pai de seu Paulo, e agora eu chamo todo mundo de seu. O seu José, ele está num momento muito bom da vida dele, porque ele foi um cara, foi invejado pelos seus irmãos, né, oprimido, foi jogado numa cova, pensaram em matá-lo, mas depois desistiram, então venderam ele como escravo, ele foi vendido como escravo, renegado por sua família, então lá ele acabou ainda sendo preso, ficou muito tempo, muitos anos preso, 2 ou quase 3 anos preso, e aí então ele deu uma reviravolta na sua vida, de repente ele conseguiu entrar em contato com o faraó, conseguiu uma boa posição, e ele estava agora todo transformado, vivendo uma nova realidade. Ele tinha agora um bom emprego, ele tinha um bom salário, ele tinha uma boa posição, um bom reconhecimento, tinha vestes novas, pintura nova, falava o idioma dos egípcios, tinha uma mulher egípcia e um filho com nome egípcio. Você vê que o cara mudou mesmo, né? Se você passasse na rua, você não reconhecia que era o José, porque ele realmente parecia que estava agora totalmente integrado numa nova cultura, numa nova realidade, e passou-se os anos. Como eu imagino, meu irmão, que passou os anos da sua vida, e você lembra lá daquele primeiro empregozinho que você tinha, aquele saláriozinho pequenininho, eu lembro você andando de ônibus lá com aquela dificuldade, eu lembro de você lá com aquela, né, todo mundo achava que você não ia dar certo, e hoje você olha assim, pô, tá indo legal, tá indo bem, está conseguindo vencer, está aí com a sua família, está aí com seus filhos, e você já virou outra pessoa, passou-se os anos, você já é alguém mais maduro, você está olhando para frente, olhando para o seu sonho, e é isso que se faz, é assim que se caminha, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, é para frente que a gente vai, ficar pensando no passado não dá certo. No entanto, vem o capítulo 42 de Gênesis, e sempre tem um capítulo 42 de Gênesis na nossa vida, eu queria que você me acompanhasse, e diz assim, no versículo 1, quando Jacó, aqui Jacó é o pai dele, naquele período que começou a haver a fome no Egito, né? Aí quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, por que estão aí olhando um para os outros? Disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou Benjamim. Não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. José, que era governador do Egito, e era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra, por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Tanto que José estava bem diferente. Os irmãos não reconheceram José, mas José os reconheceu. E aí eu acho muito curioso esse encontro. Sabe por quê? Porque tem 7 bilhões de pessoas no mundo, sabe? Tem cidade de todo jeito, cultura de todo jeito, país de todo jeito. Mas parece que a vida faz essas coisas e faz a gente encontrar aquela pessoa que a gente não gosta de novo ali no sinal estacionando o carro. Não é isso? Você está ali, parado no sinal, você olha para o lado, o cidadão do seu lado, você tinha passado 10 anos sem ver essa pessoa, você não gosta do cidadão, ele fez mal para você e está lá. E você pensa, ele não tinha ido morar na China? O que ele está fazendo aqui? Aí ele, não satisfeito, ele bate no seu ouvido. Fulano! Aí você abre a... E aí, tudo bem? Lembra de mim? Aí você, lembro. Eu não estava na China? Eu estava, mas eu voltei. E voltei para ficar. E aí esse fulano vai morar 3 andares acima do seu, no seu condomínio, na sua igreja, senta perto de você e o pastor manda abraçar. Não é isso? Porque é assim, rapaz. As pessoas parece que, apesar de ter uma distância enorme nesse mundo, elas voltam para a nossa vida de alguma forma. Eu tenho um amigo que ele é muito nemalino, é o Alexandre, ele é muito amigo desde o 3º ano, né? Já tem uns 20 e tantos anos de amizade. Aí ele é muito assim comigo, ele sabe que eu não gosto de 2 ou 3 pessoas. O pastor pode dizer essas coisas? Pastor, não, eu gosto, eu só não quero viver junto, né? Eu gosto assim. Né? Tem que se tratar, o pastor, fazer uma cura interior. Aí estava lá
no Iguatemi, está passeando. Aí o Alexandre, ele vê que eu não gosto do cidadão, ele viu de longe, ele fala assim, fulano! Eu, Alexandre, fulano! E o cara vem, né? Porque esse cara nunca diz assim, não, eu vou depois. Não, ele vem. Aí ele, olha quem está aqui, o Felipe. Aí faz assim, né? Para mim, senta aqui. Ele senta, peraí que eu vou ali. Aí sai e me deixa com o cidadão do lado. E ele já fez isso umas 3 vezes. Ele sabe que eu não gosto, aí ele faz isso com o cidadão. Aí você vai ter que sentar com aquela pessoa que você não gosta, não queria mais ver, você está em outra vida, você está em outra coisa, e acontece isso de você estar de novo com ela. Mas pode ser que isso não aconteça com você, mas você lembra. E a lembrança é como um reencontro. Toda vez que você fracassa em algo na vida, você lembra de um pai que ficava dizendo que você ia fracassar toda hora. Às vezes você está querendo fazer amizade aqui, né, na comunhão, quer fazer um relacionamento, mas aí você lembra daquele cara na 3ª série que ficava te excluindo da turma. E você fica se sentindo que você não merece estar junto das outras pessoas porque você sentiu aquela coisa e está magoado. Né? Você lembra de coisas e vem na sua mente naqueles momentos piores. Você diz, mas eu já cresci, eu já estou ganhando mais, eu já sou uma pessoa realizada. Mas por que eu lembro dessas coisas? Por que isso vem na minha cabeça? Por que eu sinto ainda esses negócios? E aí você vai perceber que esse José teve esse encontro com seus irmãos, de repente, 10 anos depois, ele nem esperava mais isso. E por que isso acontece? Eu fico pensando, eu acho que é Deus fazendo assim aquele xadrez invisível dele para a gente resolver algumas coisas na nossa vida que ainda mexe profundamente no nosso coração. E a gente enterrou tão profundamente, achando que ninguém ia mais notar aquilo, e nem nós mesmos íamos lembrar daquele negócio. Mas aí aparece o cidadão e vem aquele sentimento, e talvez seja Deus dizendo, porque você tem que resolver algumas coisas. Você tem que tratar alguns sentimentos. Por fora você é um grande vencedor, mas por dentro tem coisas que você precisa resolver, seu José. Não é isso? Talvez haja coisas que por fora todo mundo diga que você está 100%, mas há feridas lá dentro que precisam ser tratadas. E Deus faz esses encontros de propósito. Você acha que foi coincidência, mas foi os anjinhos de Deus mandando o cara chegar perto de você para você poder conversar com a pessoa. E o que foi que o seu José fez? E talvez eu faça essa pergunta para você. Se você encontrasse alguém que lhe fez mal na sua frente, e você tivesse o poder maior do mundo para fazer o que quisesse com essa pessoa, o que você faria? Se você fosse tipo dono do mundo e encontrasse o cara que te fez mal na sua frente, qual é a atitude que você tomaria com essa pessoa? E aí vamos ver o que José fez. E aí, a Bíblia não vai economizar, certo? A Bíblia vai falar 3, 4 capítulos enormes. E eu vou então resumir alguns versículos da primeira situação que aconteceu. E aí você vai, a partir desses versículos, já vai compreender mais ou menos como é que foi os encontros, certo? Então vamos lá, vamos pegar aqui alguns versículos para você entender como é que foi a reação de José. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não conhecesse e lhes falou asperamente. Vocês são espiões, vieram para ver onde nossa terra está desprotegida. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Porque eles falaram, não somos espiões não, nós somos um pessoal bom, uma família, somos 11 irmãos, e o mais caçula ficou lá em casa. Aí tem meu pai também lá em casa. Aí o José, para vocês provarem o que vocês estão dizendo, vocês vão ter que trazer o Benjamim, tá certo? E o deixou preso por 3 dias, olha só, ele prendeu os irmãos. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado, como nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio essa angústia. Rúben respondeu, eu não lhes disse que não maltratasse o menino, mas vocês não quiseram me ouvir, agora teremos que prestar conta do seu sangue. E o pessoal começou a discutir, os irmãos, porque eles estavam discutindo em hebraico e achava que o José era um egípcio e não entendia. Porque o José estava falando com um tradutor. E o José estava ouvindo essa conversa toda que estava acontecendo. Nisso, José retirou-se e começou a chorar, porque mexeu com ele. A conversa mexeu com ele. Em seguida, José deu ordem para que enchesse trigo suas bagagens, devolvesse a prata de cada um deles, colocando na bagagem. Aí eles foram embora, achando que tinham pago tudo, mas o dinheiro estava dentro da bagagem. No lugar onde pararam para pernoitar,
Um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. Seus corações se encheram de pavor e tremendo disseram uns aos outros: que isso que Deus fez conosco? Acharam que eles tinham roubado o dinheiro, iam ir contra eles, iam pegar eles. Né? Que isso que foi que Deus fez conosco? Ao chegar em casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram tudo o que lhes acontecera, dizendo: e disse-lhe seu pai Jacó, eu cortei, certo? Vocês estão tirando meus filhos de mim, já fiquei sem José e agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim, tudo está contra mim. Porque o Simeão ficou lá preso esperando trazer o Benjamim, certo? Ó, eu vou deixar preso o Simeão, vocês vão levar o trigo, mas vocês voltem trazendo o Benjamim. E o que foi que aconteceu aqui, hein? O que José queria com isso? Não há quem não leia esse texto e fique tentando descobrir por que José fez isso. Porque até então você consegue perceber que José era um homem de caráter, que ele era um homem confiável, ele era um homem bacana, e você percebe ele fazendo coisas estranhas. A Bíblia, ela não dá juízo de valor aqui. Ela não explica. Ela relata, mas ela não explica. Ela diz o que aconteceu, mas ela não diz por que aconteceu. A gente tem algumas visões sobre isso. Existe, por exemplo, um pessoal mais conservador, que gosta de ver sempre coisas boas na Bíblia e não pode ter nenhuma falha, nenhuma pisada, né, nenhum tropeço. Diz assim: o José, na verdade, queria descobrir se os irmãos tinham se arrependido de verdade. Não é isso? Por quê? Porque ele fez essa estratagema, porque ele não queria perdoar uma pessoa que não mereceria o perdão. Não é assim as coisas, você tem que merecer o perdão, você tem que estar mudado, você tem que estar transformado, porque na minha igreja só entra daquela porta para frente se o cara estiver completamente arrependido e não tiver mais nenhum pecado, porque se tiver, eu tenho que fazer os testes para saber se o cara está direito, porque não pode entrar e eu não posso perdoar se ele não tiver mudado. Entendeu a visão? Por isso, José estava certo de fazer o que fez, porque tinha que saber se eles ainda gostavam do Benjamim, se eles tratavam bem o pai, se eles tinham mudado o coração. Mas é difícil essa visão, sabe por quê? Porque José vai mentir, vai conspirar, vai fazer coisa errada. E não há como você aprovar o cara fazendo coisa errada. Porque quando ele estava sendo fiel ao Potifar, ele não estava triscando na mulher do Potifar, a gente disse que ele era um homem de caráter. E agora que ele está mentindo, conspirando, a gente vai dizer, não, mas aí não tem nada a ver, não. Não, ele está fazendo coisa errada. Não, a gente não pode tomar isso como um modelo de conduta. Ah, você veio, agora eu vou testar para ver se você merece meu arrependimento. Não é isso que Jesus falou para a gente? Que esse negócio de merecer tem que tomar um cuidado? Porque tinha um rei que tinha um servo que devia a ele muito dinheiro. Aí o rei foi bondoso e perdoou esse servo, não foi isso? Daí aquele servo saiu da presença do rei e encontrou o seu conservo. E o seu conservo tinha uma dívida pequena. Aí o conservo falou, perdoa a minha dívida, eu estou clamando, por favor, venha na minha causa. Aí o cara falou, não vou perdoar, você vai para a prisão, porque você me deve uma quantia pequena, mas você vai para a prisão. Aí o que Jesus falou no final da parábola? Olha só o que Jesus falou. Diz assim, Mateus 18, 32. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? O que Jesus está ensinando para a gente? Olha, você foi perdoado de uma montanha de pecados. Você nem imagina o tanto de pecado que Jesus, com a sua morte, pôde lavar da sua vida. E você foi perdoado disso, você foi salvo. Agora você vai negar perdão para os outros? Você vai dizer que não perdoa? Você vai dizer que tem que merecer? Se você não pagar, eu não te perdoo? Você recebeu perdão de graça, vai ficar fazendo mesquinharia com o próximo? Jesus está falando isso. Então não é assim. Tem que merecer, tem que fazer por onde. Não é assim. Você recebeu um perdão gigante de Deus. E você vai negar o perdão para o seu próximo? Esse é um questionamento que a gente não pode esconder. Há também quem diga que José queria uma vingança. Por quê? Porque a Bíblia não esconde as falhas dos homens de Deus. Não é? O Davi e Betseba lá, as falhas dele. E o homem de Deus também peca, e o homem de Deus também faz coisa errada, e o seu José fez coisas erradas. E vejam só que as atitudes do José causavam. 42, 21. Estamos sendo punidos, os irmãos falaram. 42, 28. Seus corações se encheram de pavor.
42, 36. Tudo está contra mim, é o Jacó falando. Aí o 43, 18. Eles ficaram com medo. 44, 13. Eles rasgaram as suas vestes. As ações de José estavam causando pavor e temor nos seus irmãos, na sua família, e até em seu pai, que não tinha nada a ver com a história. Então havia consequências na ação de José que estavam machucando toda a sua família. Ele estava num processo ali de raiva, de vingança, mas parece, certo? No entanto, ele devolve a prata 2 vezes. Se fosse só uma, você dizia que queria fazer medo. Mas na segunda vez que ele vem se encontrar no palácio, ele devolve a prata como que dizendo que não queria que seus irmãos gastassem dinheiro. Ele pergunta para o seu irmão Benjamim, pergunta pelo seu pai toda hora. Ele chora. Então não pode ser assim uma vingança pela vingança, querendo machucar. Tem alguma coisa aí. Sabe qual é a minha opinião? Sabe o que eu acho que o texto quis passar? Está nessa frase aqui que eu coloquei para nós. Diz assim: o perdão é um processo de muito sofrimento que gera emoções conflitantes e ações atropeladas. O perdão é um processo de muito sofrimento, vai ter muito choro, que geram emoções conflitantes. Ora eu quero fazer algo com eles, ora eu quero perdoar, ora eu quero abraçar, ora eu quero perguntar do meu irmão. E ações que são atropeladas. Você já brigou com a sua esposa feio por algo muito ruim que aconteceu no seu casamento? E na hora do perdão não foi uma via crucis assim um pouquinho mais longa? Que hora de manhã ela acordava te perdoando e na hora ela dormia com raiva de você? Eu falo, esposa pode ser marido, pode ser pai, pode ser irmão, tá certo? Que hora você no telefone dizia que ia dar tudo certo, chegava em casa, tinha uma briga de 2 horas? Porque as emoções estão... Porque perdão não é racional. Você não diz assim, vou sentir, aí sente. O sentimento você não controla, o sentimento é um cavalo selvagem. E você está lá e atropelado, você quer, você não quer, você faz, você não faz. E você quer fazer coisas certas, você quer perdoar, mas você não sente o perdão e fica numa crise. Então, todo esse momento do José era uma conversa dele com a sua família. E o que é essa conversa? Uma conversa informal, uma conversa com joguetes, uma conversa com mentiras. E o que essa conversa revelou? Ela revelou que estava todo mundo ferido, apesar de muito tempo passado. O pai nunca esqueceu o filho e achava que o filho estava morto até hoje. Você esqueceria um filho que morreu? A dor que isso gera, por 10 anos. Ele foi enganado e achava que seu filho estava morto por 10 anos. E ele tinha agora uma obsessão pelo Benjamim. Porque era o único que sobrou, né, da sua esposa. Os outros eram da Lia. Ele tinha ali uma obsessão, ele estava sofrido. E quando falaram que iam tirar dele, ele sofreu mais ainda, porque ele tinha aquele buraco no coração. E os irmãos? Os irmãos achavam que toda hora ia cair um raio na cabeça deles. Isso nos aconteceu porque a gente fez aquilo há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. E aí o cara faz um pecado na vida, ele acha que vai levar a rebordosa em qualquer esquina que ele for. Ele fica esperando chegar assim o juízo de Deus. Pô, será que isso está acontecendo comigo porque em 1995 eu fiz aquilo? Será que isso está acontecendo comigo porque Deus está está me castigando por aquilo que eu fiz? Será que meu casamento está assim porque lá no útero da minha mãe falou alguma coisa comigo? Você fica pensando que alguma coisa está acontecendo contigo porque você fez um pecado no passado. Há uma ferida aberta. E o José, cara formado, cheio da grana, governador, mandando em todo mundo, chorando que nem uma criança quando viu os irmãos. Diz lá a palavra de Deus que ele saía para chorar. Ele teve, parece que 7 choros, o rapaz. Se emocionando com a coisa, porque guardou no coração, guardou lá dentro. Então, amigos, existe feridas abertas não cicatrizadas. E muitas vezes o tempo não resolve. Não é isso? Você acha assim, não, com o tempo isso passa. Passa não, fica escondido. Mas na hora que você vê os irmãos, sai para fora. Você fica chorando, você fica angustiado, você fica com raiva. Aí, o que vai acontecer agora? O que a gente pode tirar sobre isso? A primeira coisa é que você pode ter roupas bonitas hoje. Você pode ter um carro do ano. Você pode ter um emprego bacana. Mas pode ter feridas dentro de você que ainda estão precisando ser tratadas. O outro aspecto é que você pode
está aí bem, achando que tudo já passou, mas você feriu pessoas no passado. E pode ser que essa ferida ainda esteja aberta e você precisa ir lá e pedir perdão para essa pessoa. Por maior empresário que você seja, por maior bem-sucedido que você seja, há coisas no seu interior que você precisa tratar. E quem não perdoa, não é livre. Quem não perdoa, não está livre do sentimento. Eu me lembro que, quando eu tinha o meu negócio lá, tinha um rapaz que me devia bastante dinheiro. E ele foi o seguinte, foi na coisa ruim que ele fez. Porque a gente fez um trabalho e ele tinha que me pagar, certo? Ele recebeu do cliente, gastou o dinheiro e não me pagou. E eu ficava ligando para o rapaz 3 vezes por dia, ia na porta dele, batia porque eu não ganhava muita coisa, um recebimento que eu não recebia fazia diferença. E eu tinha trabalhado, pessoal, tinha passado um tempão trabalhando. E você fica chateado com aquilo. E toda hora você lembra, me enganou. E você vê o cara lá, você fala, rapaz, o meu dinheiro, não, mas vai dar certo, não é o meu dinheiro. Aí você fica lá com aquela angústia no coração, e você fica começando a ter ódio do cara, e você liga para o cara, e fica com aquela raiva, carregando aquela raiva, e o cara não era flor que se cheira, e você fica ligado a esse cara pelo seu sentimento. Um cara que você não teria amizade, agora você fica lembrando dele todo dia porque você tem uma dívida com ele, ele tem uma dívida contigo, você tem uma raiva. Aí uma hora eu pensei, eu não quero mais relacionamento com esse cara, eu não quero pensar mais dele, eu não quero ficar mais ligado a ele, eu vou perdoar. Por quê? Porque eu não quero ficar minha vida pensando que o cara me fez mal. Aí eu perdoei. Não precisa mais me pagar não. Está quitado. Foi. O que foi, aconteceu. Daqui para frente, vamos embora. Perdoei. E me livrei do cara, na minha cabeça. Não sentia mais nada por ele, não ia atrás dele, não parei de ligar. Deixou de ser algo que me ligava a essa pessoa. Enquanto eu não perdoava, eu estava ligado ao cidadão, mas depois que eu perdoei, eu me libertei. Aí depois ele me ligou e quis... O esquema era o seguinte. Ó, Felipe, eu vou pagar aquilo que a gente está devendo, mas eu tenho mais um serviço. Você faz o serviço, eu te pago no final aquilo que eu estava devendo e esse serviço. Aí eu falei, tudo bem, mas olha, você não está me devendo mais nada não. Mas me pague adiantado esse serviço que eu faço para você. Ele não tinha dinheiro e não fizemos serviço. Não quer dizer que você não vá se proteger quando você perdoa, né? Você tem que perdoar, mas você tem que se proteger, né? Não é isso. Senão o cara não aprende, né? Você está educando a pessoa, não é isso? É ensinamento. Você é um professor agora, você é um mestre que está ensinando a pessoa. Então, quem perdoa se liberta desse vínculo, né? Talvez você esteja na sua cabeça, preste atenção nisso, talvez você esteja na sua cabeça pensando aí agora. Eu queria que fulano estivesse aqui para ouvir isso. Tem alguém que precisava ouvir isso, certo? Eu já aprendi um negócio. Toda vez que a gente prega, a pessoa que deveria estar aqui não está. Eu já aprendi, eu já me conformei com essa situação. Não é isso? A gente faz, a gente pensa no fulano, quando prega não está. E você sabe disso. Mas talvez Deus esteja querendo falar com você. Né? A gente sempre terceiriza, né? Terceiriza para o outro, terceiriza para o que está lá fora, terceiriza para o nosso filho. Se essa palavra veio hoje na coincidência da sua vida, eu sempre digo isso. Não é você que tem que liberar perdão aí, ou então ir lá pedir perdão por algo? Será que Deus não está cavucando a sua mente lá, te dando esse encontro aí na lembrança para você fazer isso? Deixa eu ler um versículo para você que está em Mateus 5. Esse versículo a gente lembra de vez em quando na cabeça da gente. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, indo lá para o culto da candeia às 10h30, e ali se lembrar do seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Você lembrou de alguém que você precisa se reconciliar? Comece liberando perdão aí já, vai liberando. Vai liberando aí agora, porque senão o seu culto vai ficar prejudicado. Já liberei aqui a palavra profética, você tem que agora fazer aí conforme chegou no seu coração. Se você lembrar de alguém, deixe um pouco aí seu culto, vai lá liberar o perdão e depois volte. Porque culto não é só isso que a gente faz, não. Culto é a nossa maneira de viver. Culto é a nossa adoração de vida. E se eu não estou perdoando as pessoas da minha vida, eu não estou cultuando direito. Então, minha vida não é esse momento que eu chego no altar, na candeia, não. Minha vida toda a expressão da minha vida é um culto a Deus. E como é que eu tenho vivido a minha vida? Como é que eu tenho chegado diante de Deus? Sem perdoar o próximo? Sem perdoar quem me ofendeu? Essa palavra é para você, meu irmão. Essa palavra é para mim, é para todos nós. Eu tenho uma amiga
que uma vez ela teve uma confusão tremenda na família. Houve uma questão de roubo de pensão, de roubo de várias coisas assim, entre uma irmã e outra. E passou-se anos com isso, as pessoas não se falavam, anos sem se falar. E um dia ela se tocou no coração, como eu estou dizendo que pode estar tocando no seu coração, de voltar a falar com a irmã. No dia que ela ligou para a irmã e falou assim, ô fulano, sou eu. A outra desabou a chorar do outro lado. E chorou, e chorou, e chorou, e chorou, porque eles não conseguiram conversar. Está precisando, às vezes, só de um primeiro passo. Está precisando só de você chegar. O outro já está todo quebrantado lá, mas não sabe como chegar. É só chegar e falar. Aí já dá um abraço, já acontece. Aí foi, se reconciliaram, esqueceram, estão aí, estão vivendo bem. Momento que Deus está incomodando a gente, vai lá falar com Ele. Vai lá resolver isso, vai sarar essa ferida. Daqui para frente vai acontecer algumas coisas no texto bíblico, eu quero ler assim mais rapidamente. Nós vamos ler versículo, uma aplicação, entendeu? Uma coisa mais rápida. Porque se você decidiu hoje que vai liberar o perdão, certo? Eu estou profetizando aí na sua vida, vai lá liberar o perdão. Porque a gente fala assim, Deus vai te dar uma bênção, você diz um amém, né? Vai lá liberar perdão, tu fica quietinho, não diz um amém não, né? Vai lá liberar o perdão, diz um amém, amém. Vai lá liberar o perdão. Amém. Isso tem que ser com força, para você acreditar, né? Que você não está acreditando. Aí, você vai liberar esse perdão, mas tem algumas coisas que vão acontecer e José nos mostra isso acontecendo, eu acho muito legal. O primeiro está aqui em Gênesis 45, 3. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Então ele lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois seus irmãos conseguiram conversar com eles. E você pode imaginar essa cena no palácio, José abraçado com todos os seus 11 irmãos. E aquele choro, e aquele negócio, e aquele abraço, aquela coisa da faxina na alma. E passando assim, né? Com que bom, né? Que boa, né? Que boa. Passando lá assim, com aquele negócio, sabão de coco. Fazendo assim, perdoando. Porque a partir do ponto da virada, esse aqui é o primeiro ponto, é o ponto da virada. É o momento onde você deixou a máscara para trás, você deixou de mentir, você deixou de fazer joguete, você deixou de discutir e falou, eu perdoo. Eu sou José, eu estou revelando para vocês, cadê meu pai, cadê meu irmão, me abraça, vamos conversar. Nesse ponto para lá, você para de acusar a pessoa, você para de jogar na cara, você para de ficar nervoso, você para de ficar discutindo, porque você perdoou, é o ponto da virada. Até lá foi uma discussão, até lá você estava querendo conversar com o cara, você estava ali brigando. Mas desse ponto do perdão, você abriu o coração, você chorou, você se abraçou. Então é o ponto da virada, certo? O segundo aspecto é esse que está no versículo 5, diz assim, agora, não se aflijam nem se recriminem. Esse versículo a gente já leu várias vezes, mas eu quero trazer uma outra perspectiva. Por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador do Egito. Vejam bem. José nunca vai esquecer o que os irmãos fizeram. Mas ele pode reinterpretar o fato e ressignificar o fato na sua vida. Você pode nunca esquecer de uma pessoa que deu um tapa na sua cara. Mas você pode tratar as emoções envolvidas nesse fato para que você não sinta mais a dor daquele tapa. Então, quando você lembrar do tapa, você vai ter uma outra significação para aquilo, e aquilo não mais vai criar dor em você. É como você olhar um pai que te agredia, ou tinha uma palavra muito difícil com você, e hoje você observar esse pai como um bebê gigante, que ele era uma pessoa truncada, ele foi de uma outra geração, ele era de uma outra época, a única maneira que ele sabia se relacionar era essa, por isso que ele agia dessa forma. Esse pai precisa ser tratado, eu preciso ajudá-lo a se recuperar, e você muda, você ressignifica aquilo que você foi vítima. E passa a olhar esse pai de uma outra forma, como uma maneira diferente. Eu tinha uma companheira, uma amiga lá, que ela sempre agredia a gente, sempre tinha uma palavra assim de xingamentos. Era aquela pessoa que se você estivesse do lado por mais de 10 minutos, ela ia falar alguma coisa ruim de você, e você ficava chateado. Aí eu falei com Cíntia, eu não quero mais sair com essa pessoa.
Não quero, me faz mal. Depois, lá para frente, eu descobri como é que era a vida dela, como é que era a família dela. Aquilo era um pedido de socorro. A rebeldia era um pedido de socorro. Eu fui reinterpretando aquilo que ela fez comigo, de forma que eu pudesse entender e dar outro significado àquilo. Então, amigo, às vezes você não vai esquecer o fato, mas você pode tratá-lo de uma forma diferente e ter outras emoções ligadas àquele fato. Então, a primeira é o ponto da virada. O segundo, uma ressignificação. O terceiro vem aqui no versículo 9. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gozém e ficarás perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Porque sabe o que acontece aqui? Uma coisa é o perdão, a outra coisa é a restauração da amizade, a restauração do relacionamento, a restauração do convívio. Tem quem diga que diz, perdoar, perdoou, agora você volta a ser super amigo da pessoa. Não é assim não. Essa pessoa não vive na terra não. Você perdoa, mas a amizade é outra coisa. Amizade envolve proximidade, envolve estar junto, envolve caminhar junto, envolve novas experiências, envolve conversas. Você passou 5 anos sem falar com uma pessoa, você pode perdoar, mas restaurar a amizade é uma caminhada. Aí o José fala, pois vem, traga meu pai, traga vocês, que eu quero conviver com vocês de novo, para a gente ter novas experiências e poder restabelecer nossos vínculos. Eu quero cuidar de vocês, eu quero estar junto de vocês. Então também não se recrimine se você perdoou no seu coração um cara de 10 anos atrás, agora você tem que ser amigo. Não é assim não. Você mora perto da pessoa? Não mora. Então às vezes você tem que ter aquele vínculo para poder restaurar uma amizade que não existe mais. O que você vai trabalhar é para não sentir mais essa ferida aberta com a pessoa. Primeiro, um ponto da virada. Um segundo ponto, uma ressignificação. Um terceiro, uma reaproximação, uma restauração dos vínculos. E aí vem o quarto que diz, Gênesis 50, 15, vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, porque aqui o pai dele já morreu, certo? Mais para frente, disseram, e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então passou-se o tempo e o pai do José morreu. Eles pensaram, agora José pega a gente. Porque ele só estava fazendo isso, só estava sendo amiguinho por causa do nosso pai. Agora que o nosso pai morreu, ele vai voltar, se vai matar a gente, vai escravizar a gente, vai fazer alguma coisa. Aí eles fizeram uma carta enorme pedindo perdão para o seu José. Aí o José depois ele fala isso, por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Às vezes você perdoa, mas para restaurar a segurança do relacionamento, você vai precisar falar amavelmente mais vezes. E aquele relacionamento que às vezes precisa que você reforce que ama a esposa. E dizer para ela mais vezes, olha, eu te amo, você está comigo, eu gosto de você, você é a mulher da minha vida. Você tem que repetir isso, às vezes, 20 vezes. Vai passar um ano, você ainda está repetindo. Entendeu? Olha, te amo, viu? Beijo. Você repete. Foi isso que Jesus chegou lá para Pedro. Pedro, tu me amas? Eu amo. Pedro, mas tu ama mesmo? Eu amo, Senhor, você sabe que eu amo. Pedro, tu me amas? Para dar a chance para o Pedro falar de novo e se restaurar de novo. E tem o sentimento de que traiu Jesus 3 vezes, mas falou 3 vezes que amava. E, amigo, tem que dar aquele reforço positivo. Tem que voltar a dizer que ama. Tem que trazer segurança para o relacionamento. Um ponto da virada. Uma ressignificação dos sentimentos. Uma reaproximação. E um reforço positivo que ama. Tem uma música que a gente vai cantar agora que diz um pequeno momento. É uma música antiga. Eu gosto das músicas antigas. É porque eu lembro. As novas eu não consigo lembrar. Às vezes eu estou em casa. Sabe quando você teve o filho pequenininho e estava na rede embalando, só lembrava das músicas antigas? É mais ou menos isso. Eu só lembro das músicas velhas, né? Bem-aventurado aquelas músicas bem do tempo do Ronca, né? E eu peguei aqui uma que chamava Perdão, do Fruto Sagrado. Acho que é Fruto Sagrado. Diz assim. Somos um jardim diante do Senhor. É bem antiga. Mas tem uma frasezinha que diz assim. Meu querido irmão,
se na caminhada algo se levantar para quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, para você, vai liberar perdão. Na força do Senhor, que a nossa força é muito difícil. Mas se na caminhada algo veio e quebrou a comunhão, meu querido irmão, na força do Senhor, para você, eu vou liberar perdão. Tá certo? Vamos cantar como uma oração final para a nossa vida.